Carlos, e passo a palavra agora para suas considerações finais ao professor Pedro Rossi. Obrigado, deputado. Queria agradecer as perguntas dos senhores deputados e queria dizer o seguinte, reforçando a minha apresentação. O governo está nos vendendo gato por lebre. Vocês conhecem essa expressão, né? No fundo, significa enganar alguém com dolo, porque aí não é sem dolo, é enganar alguém com dolo. Ele está vendendo a ideia de que o Brasil vai voltar a crescer com essa PEC e que vai ajustar as contas fiscais com essa PEC, mas, no fundo, ele está entregando outra coisa, que é outro projeto de país. É o sucateamento dos serviços públicos, é o desmonte do Estado Social. É isso que o governo está fazendo. Não é? E na cartilha que ele propõe, na Fundação Ulisses Guimarães, isso fica muito claro. Não é? Por isso que esse debate nosso aqui é muito importante. Por exemplo, eles começam dizendo que a dívida pública é muito grande. Eu queria saber qual é o critério para grande. A gente pode fazer uma comparação internacional e comparar as dívidas públicas, as dívidas brutas, as dívidas líquidas. Né? Vamos fazer essa comparação. Depois ele diz que se não controlar as despesas, gera mais inflação. A inflação no Brasil hoje é de demanda, eu pergunto? No fundo, a inflação enorme, causada por um choque de preços administrados, no ano passado, que, na minha opinião, foi uma irresponsabilidade do governo, né? E a gente carrega uma inflação inicial já há muito tempo, né? De outras épocas, mas certamente a inflação hoje não é uma inflação de demanda. Depois eles continuam com esse terrorismo econômico de inflação, estamos novamente sob o risco de hiperinflação no Brasil. Desculpa, mas isso é terrorismo econômico, então vamos discutir isso. Vamos discutir esse problema. Né? Depois eles dizem assim, muita gente pensa, aí eles estão se direcionando a nós, economistas, que pensam. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Eles dizem como se estivesse dirigindo a uma criança, na verdade. Muita gente pensa que quando o governo gasta, ele estimula o crescimento da economia. Ora, isso são anos de teoria econômica. O governo, quando gasta, ele tem um impacto na economia. Isso todo economista reconhece. Dependendo do estágio que a economia se encontra, esse impacto é muito positivo ou esse impacto pode ser prejudicial. Quando o país está crescendo muito, um aumento de gastos pode, em algumas circunstâncias, gerar inflação, né, gerar desequilíbrios econômicos. Em crises como a gente está vivendo, é evidente que o aumento do gasto público é importante para sustentar o gasto na economia e o crescimento. Então, vamos fazer essa discussão. Ao contrário do que está posto aqui, essa discussão está mal feita nesse documento, que é uma cartilha, que está vendendo o produto, está vendendo gato por lebre. Aí eles seguem dizendo o seguinte, a aprovação da PEC atuará na causa fundamental do problema fiscal. Aí aqui eu tenho que recorrer à minha apresentação e à apresentação do Felipe. Nós mostramos o seguinte, o governo comprou reservas, e entregou dívida. Isso aumentou em torno de 20% a dívida pública. Né? Não foi o gasto primário que gerou o aumento de dívida. Vamos discutir isso. Nos anos recentes, os juros foi enorme, o déficit nominal aumentou a dívida, a queda no crescimento aumentou a dívida, mas não o gasto primário. Né? Se foi o gasto primário que aumentou a dívida, como explicar que nos últimos 15 anos a gente só teve 2 anos de déficit primário? Bom, então tem algum problema no diagnóstico aqui dessa proposição. Né? Depois eles, de novo, dizem que o desajuste das contas públicas gera inflação. Mais uma vez, a inflação de demanda que eles estão falando, vamos discutir isso a sério, por favor. Por fim, eles dizem, se o governo continuar gastando no ritmo atual, em pouco tempo não haverá dinheiro para custear as políticas sociais. Então é melhor cortar tudo agora. Não é? É que nem a piada do sujeito que ficou preocupado com o atentado nas Torres Gêmeas e achou que era melhor destruir todos os prédios grandes para evitar que eles sejam derrubados. É o que o governo está fazendo. Vamos destruir agora as políticas sociais para evitar que elas sejam extintas. E, por fim, senhores, eles dizem... Não, depois tem a coisa autoritária, que é contra a PEC, é a favor dos juros altos, é contra o Brasil, esse tipo de coisa, né, que me toca particularmente porque não me parece um debate franco. E aí eles falam do caso da Grécia.
que é um absurdo o que eles estão dizendo. Primeiro, eles dizem que haverá uma crise fiscal no Brasil, novamente o terrorismo econômico. Vocês sabem que o Brasil quebrou na década de 80 e quebrou porque tinha dívidas em moedas estrangeiras. E aí nós fomos ao FMI, pedimos dinheiro emprestado, nos submetemos às condicionalidades, etc., etc. E arrumamos nossa economia para conseguir dólar, que a gente não emite, para pagar a nossa dívida. A situação hoje é completamente diferente. É só olhar os nossos ativos, é só olhar o dinheiro que tem na conta única. É completamente diferente a situação fiscal brasileira. Nós não vamos quebrar, nós não estamos quebrados, nós não vamos quebrar. A gente tem que colocar o debate em outros termos. Evidentemente que o crescimento da dívida pública é ruim para a economia, causa desequilíbrios, mas nós não vamos quebrar. Isso é terrorismo econômico, isso não tem fundamentação. Tá? E aí eles comparam com a Grécia, que é outro absurdo. A Grécia é uma economia, um país que se submeteu a uma área monetária, ela não tem moeda. E a austeridade na Grécia aprofundou gravemente os problemas que eles têm lá. E isso foi imposto de fora. O caso brasileiro, a gente está se autoimpondo a austeridade, ao contrário da Grécia. E nós podemos passar pelo mesmo caminho, um caminho de deterioração social, desgarçamento do tecido social. Pois bem, nesse sentido, eu acho que nós estamos vivendo uma situação muito complexa, muito complicada, onde o nosso papel aqui é esclarecer, é apontar, porque essa PEC, em algum momento, será revogada. E eles vão dizer, olha, esse pessoal disse lá atrás, e isso ficará como uma sombra. Esse Congresso Nacional aprovando a PEC, nós vamos cobrar do Congresso Nacional pelo que ele fez. Porque, no fundo, aqui está sendo votado um outro projeto de sociedade. Quem ganha com isso? Bom, quem não quer financiar via impostos um Estado social, seja pelo motivo que for, e, evidentemente, os setores econômicos que querem se apropriar de um espaço onde o Estado ocupa, onde poderia estar se gerando lucros. O caso da educação e da saúde são casos exemplares. A retirada do Estado nesses setores gera a possibilidade dos setores privados gerarem lucro em saúde e educação. É simples assim. E quem perde? Evidentemente, quem usufrui mais dos serviços públicos, a população mais pobre, principalmente, e aqueles que necessitam de uma rede social de segurança. No fundo, nós vivemos no Brasil, desde a Constituição de 88, um pacto de solidariedade social, onde nós acordamos na sociedade em arcar com os custos dos problemas sociais que ocorrem. Se alguém tiver uma doença grave, a sociedade arca com esse problema, independente se a pessoa é pobre ou é rica. A gente pode optar por um pacto individualista, onde é cada um por si. Isso ocorre em outros lugares. Eu não estou defendendo que o pacto de solidariedade é melhor do que o pacto individualista. Isso é uma opção social. Mas essa opção social, ela precisa passar por um debate e ela precisa passar pelas urnas. O que está acontecendo aqui é um atropelo do debate. E é um atropelo do processo democrático, onde você transforma o projeto de país, onde você refaz o pacto social sem a sociedade. É isso que está sendo feito aqui. Por fim, foi perguntado sobre as alternativas. Quando a gente rejeita a PEC, a gente não está rejeitando a sustentabilidade fiscal. Longe disso. Vamos deixar claro, é um problema de forma e de dosagem. Existem outras alternativas que estão postas no debate, que estão colocadas no documento, austeridade e retrocesso, que está disponível para todos vocês na rede social. E essas alternativas são muitas. O regime fiscal precisa ser alterado, como foi posto aqui. Nós vivemos um regime fiscal de superávit primário que é procíclico. Precisamos alterá-los. Mas há várias alternativas. O documento apresenta um leque de alternativas para vocês. Assim como do lado tributário, nós precisamos discutir. Não precisa necessariamente aumentar tributos. A gente pode discutir a qualidade dos tributos. Por que no Brasil não se taxa ricos? Vocês sabiam disso? No Brasil não se taxa ricos. Porque os super ricos no Brasil, eles não ganham renda do trabalho, eles ganham renda de lucros e dividendos, que no Brasil é isento, ao contrário de muitos países do mundo, a maioria deles, com algumas poucas exceções. Por que a gente não discute isso? Não é? Além disso,
alternativas para sair da crise implicam uma agenda pró-crescimento. Durante muito tempo no Brasil, o gasto crescia acima do PIB, desde o Fernando Henrique, aliás, o gasto primário crescia acima do PIB, no Lula o gasto primário crescia acima do PIB, e isso não era um problema. No governo Lula, inclusive, fazia superávit de 3,5%, 4%, como já foi citado aqui. Isso não era um problema. Por que virou um problema? Porque a gente vive uma crise econômica gravíssima, onde a arrecadação cai muito. Aí nós temos um problema. Mas o problema, a gente não pode inverter a ordem dele. Não foi a crise fiscal que gerou a crise econômica, foi a crise econômica que gerou a crise fiscal. Isso tem que ficar muito claro. E a gente só resolve a crise fiscal recuperando o crescimento, senão não tem possibilidade de sustentação fiscal. Senão a gente vai entrar no ciclo vicioso da austeridade, que é o que o Levy propôs, né? Que é a história, bom, vamos cortar gasto, aí o corte de gasto desacelera o crescimento, e aí a receita cai, aí o resultado fiscal fica pior, e aí um economista brilhante vai dizer, vamos cortar mais gasto. Esse é o ciclo da austeridade que a gente está metido desde o início de 2015 e que essa PEC institucionaliza e deixa como permanente nos próximos 20 anos. É isso que está sendo votado aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Pedro Rossi. E agora a última consideração final da doutora Maria Lúcia Fatorelli.